Boa noite, pessoal, tudo bem? Quantos estão aqui desde de manhã? Algumas pessoas estão aí conosco desde a manhã. Quantos estão aqui desde o período da tarde? Legal, muito bom. Quantos estão só agora à noite? Levanta a sua mão. Coisa boa estar aqui com vocês. Eu sou o pastor da Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte, uma igreja que tem 112 anos ali. E será uma alegria tremenda se algum dia vocês passarem por BH, marcar um cafezinho, comer um pão de queijo. Os mineiros sabem receber muito bem, nós queremos recebê-los. Se algum dia vocês passarem por lá, será uma honra muito grande. Estou acompanhado da minha esposa, Keila, fica de pé o pessoal te conhecer. Já são 20 anos de história com essa mulher, linda e maravilhosa. Meus filhos, Noah e Natan, o Noah tem 9 anos, o Natan tem 8 anos. Dá um oi aí para o pessoal também, eles morrem de vergonha, o mais velho ali é mais tímido. E é uma alegria para a gente estar aqui. Sexta-feira nós fomos recebidos por 4 casais, se eu não me engano. E eu queria chamar vocês aqui à frente, a gente queria semear na vida dos filhos de vocês. Vem cá. Os casais que nos receberam na sexta-feira, eu acho que são a liderança do ministério. Eu vou pedir minha esposa que venha aqui semear na vida de vocês. Esse é um álbum de figurinhas que... Você mesmo, amor. Esse é um álbum de figurinhas que nós fizemos para as crianças aprenderem mais da palavra de Deus. E aqui tem um álbum para cada família. E as figurinhas, se eu não me engano, já estão completas, se eu não me engano. É um álbum de figurinha dos personagens bíblicos e nós fizemos justamente para que as crianças pudessem aprender. É uma forma da gente agradecer vocês pelo carinho, pelo amor que vocês nos receberam aqui. Eu queria dar um devocional que nós fizemos também para o pastor Clóvis. Está aqui do lado, um devocional, também pessoas comuns vivendo histórias extraordinárias. Então tanto o devocional, pessoas comuns vivendo histórias extraordinárias, quanto o álbum fala de homens e mulheres, de personagens bíblicos que tinham a vida comum, mas que viveram uma história extraordinária por causa daquilo que Deus fez através deles. Então fica aqui a nossa gratidão, muito obrigado pelo carinho, viu? Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia comigo em Juízes, capítulo 13, verso 1. Juízes 13, verso 1. Nós não trouxemos muitos álbuns de figurinha e nem muitos devocionais. Na verdade, a gente não trouxe quase nenhum, só para dar de presente mesmo. Mas se você ficou interessado nesse projeto, depois entra no site da igreja e você consegue adquirir o álbum já com todas as figurinhas para você presentear. As escolas de Belo Horizonte todas já fazem uso desse material, é uma forma de evangelizar. E o Neymar, que era tão disputado no álbum da Copa, agora ficou para trás, porque os meninos estão disputando quem pega a figurinha de Jesus. E eles estão trocando 10, 15 figurinhas por aqueles que têm o Jesus, e é tão gostoso ver as crianças se divertindo e aprendendo mais da palavra de Deus. O nosso devocional também está lá no site, e junto também tem o livro 7 Decisões que Vão Mudar a Sua Vida, que você também pode encontrar tanto na Amazon, na versão e-book, quanto ele de maneira impressa. Esse livro no site está R$ 49,90 mais o frete, se eu não me engano é R$ 20 para qualquer lugar do Brasil, e só aqui na igreja está R$ 39,90, e eu gosto de indicar o livro, porque livro, gente, é uma das coisas mais baratas no Brasil, não tem nada mais barato que livro. Às vezes o livro é a tese da vida de uma pessoa. Se você fosse pagar para ouvir a palestra daquela pessoa sobre aquele assunto, às vezes você pagaria 4, 5 mil reais no ingresso de uma palestra. Mas essa mesma pessoa, ela faz um livro, e esse livro é vendido por um valor simbólico praticamente, mas aqui tem muita coisa que vai mudar a sua vida. A minha vida, graças a Deus, já mudou, já aprendi muita coisa, mas quando eu indico esse livro para você, você pode ter certeza que é uma indicação, porque eu estou interessado em ver o seu crescimento espiritual, o seu crescimento emocional. E os 7 princípios e valores que aqui estão, são princípios bíblicos que vão nortear a sua caminhada. Eu não sei quantos conhecem o pastor Rafael Abdala, ele fez o prefácio desse livro, mas aqui tem muitos endossos, como o deputado federal Nicolas Ferreira, pastor da Oitava, Jeremias Pereira também endossou, Pascoal Piragini da PIB de Curitiba, agora acho que é da PIB de Niterói, cantor Eli Soares, Júnior Ustirola, daquele devocional Café com Deus Pai, Carlito Paz, Tiago Grulha, Jorge Linhares e muitos outros pastores que eu respeito e admiro, que endossaram esse livro. Eu gostaria muito que você adquirisse e que você pudesse até presentear alguém.
Juízes capítulo 13, verso 1. Quem achou diz achei. Quem não achou diz espera aí. Achei ou espera aí? Agora eu fiquei na dúvida. Quem achou diz achei. Quem não achou diz espera aí. Tá, tem alguns espera aí. Ô Walter, e deixa eu te falar, o meu tempo só começa a contar depois que todo mundo acha, tá? Até todo mundo achar, eu vou pôr agora aqui para o meu tempo contar. O texto diz assim, Juízes capítulo 13, verso 1. Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor os entregou na mão dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, da clã da tribo de Dan, tinha uma mulher estéril. Certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela e disse, você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz a um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho nem bebida fermentada e não coma nada impuro. E não se passará a navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o seu nascimento, e ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos e peça ao Senhor que continue falando com você. Há uma progressão numa linha de raciocínio. Deus começou a falar desde o período da manhã, e Ele tem falado muito ao nosso coração, mas Ele tem uma porção a mais para você nessa noite. Peça a Ele que responda às orações que você tem feito. Peça a Ele que traga luz sobre as decisões que você tem que tomar. Peça a Ele que traga direção para que você possa terminar 2024 melhor do que você começou. E fala com Ele, Deus, eu quero viver o avivamento. E eu peço ao Senhor que tire da minha vida tudo que me atrapalha de viver o avivamento. Pai, nós estamos aqui como sua igreja, como sua noiva, como seu povo, pedindo ao Senhor que fale ao nosso coração. Quebranta, Deus, o nosso coração, torna ele sensível. A tua palavra diz que o pecado, ele torna o nosso coração petrificado e ele fica insensível ao que o Senhor quer fazer, mas eu peço ao Senhor que nos perdoe, Senhor, dos nossos pecados. Nos lava com teu sangue, nos purifica a nossa mente, o nosso coração e nos torna verdadeiramente quebrantados diante da palavra que será ministrada. Abra os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos, ó Pai, e que o Senhor venha falar de forma poderosa e tremenda nas nossas vidas. E em nome de Jesus que nós oramos e toda a igreja diz. Queridos, eu tenho pregado aqui na parte da manhã, na parte da tarde, agora à noite, sobre personagens bíblicos que eram pessoas comuns, mas que por causa de Deus, eles viveram uma vida extraordinária. E eu quero dar continuidade nisso, trazendo um pouco da vida de Sansão, da história de Sansão. E assim como nós aprendemos muito com a vida de João Batista de manhã, assim como nós aprendemos muito com a vida de Davi na parte da tarde, eu creio que o Senhor tem uma palavra para você em cima da vida de Sansão. E quando eu olho para a vida de Sansão, eu percebo coisas que explicam muitas que nós estamos vivendo hoje. Por exemplo, a primeira coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que todo tempo de rebeldia gera períodos difíceis na história da humanidade. Olha o que o texto diz no capítulo 13, verso 1. Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Esse é o tempo dos juízes, e quando você olha para Débora, Baraque, Jefité, juízes que Deus havia levantado, Gideão, você percebe que enquanto esses homens pregavam a palavra e o povo vivia em obediência, a Bíblia diz que eles desfrutavam de um período de paz. Mas todas as vezes que um juiz morria, o povo voltava a fazer o que o Senhor reprova, e o povo era entregue na mão dos inimigos, de modo que esse texto nos mostra o seguinte: esse texto nos mostra que Israel estava 40 anos sofrendo na mão dos filisteus. E não porque os filisteus eram mais poderosos do que os israelitas, mas porque o texto diz que Deus os entregou.
Agora pare para pensar, eu tenho 34 anos de idade. O texto diz que eles ficaram na mão dos filisteus por um período de 40 anos. Gente, 40 anos é tempo demais. 40 anos demora para passar, 40 anos é um período de tempo muito grande. E essa geração sofreu 40 anos por causa da desobediência, por causa da corrupção e por causa da idolatria que o povo estava praticando. Será que eu e você hoje não estamos sofrendo consequências de decisões que a nossa família tomou no passado? Porque todo período de rebeldia gera períodos de crises na história. Todo período de idolatria gera período de crises na história. E será que hoje os problemas que eu estou enfrentando não têm a ver com as decisões que foram tomadas no passado? E será que as decisões que eu tomo hoje não afetarão as próximas gerações? Porque talvez você diga assim: pastor, eu bebo socialmente em casa, eu e minha esposa, não vejo problema, não é pecado, é tranquilo para a gente essa realidade. Mas aí os seus filhos, vendo você beber socialmente, eles vão um pouquinho além. E talvez agora eles vão beber socialmente, mas não em casa, fora de casa com os amigos, e aí talvez pode ser que um dia ou outro passa do nível, passa do limite. Os filhos dos seus filhos, por verem os bebendo socialmente do lado de fora de casa, pode ser que eles vão um pouco além, pode ser que eles se embriaguem um pouco a mais, e você vê uma geração afetando a outra a partir das decisões que elas vão tomando. Talvez hoje você receba um convite para uma festa num domingo e ache super normal não cultuar com a sua família, porque é só um convite. Os seus filhos, vendo você tomar essa decisão de não ir na igreja por causa de um churrasco, de não ir na igreja porque está cansado, vão crescer pensando que não ir na igreja é normal. Os filhos dos seus filhos nem vão cogitar o fato de ir na igreja. Por quê? Porque as decisões que nós tomamos hoje, elas afetam o nosso futuro. O futuro não existe, ele é construído a partir das decisões que nós tomamos no presente. Muito dos sofrimentos que nós colhemos hoje tem a ver com as decisões do passado. Muitos dos que foram abusados aqui na infância têm a ver com vidas imorais que já vêm sendo vivenciadas de geração em geração. É o alcoolismo, as drogas, a agressão doméstica, e não para, porque um abismo puxa o outro. Então muito do nosso sofrimento tem a ver com o passado, mas também as decisões que nós tomamos hoje vão afetar o nosso futuro, e essa é a primeira coisa que eu aprendo aqui. A segunda coisa que eu aprendo nesse texto é que o novo tempo de Deus para a humanidade pode vir da sua casa. O novo tempo de Deus, o novo ciclo de Deus para Piracicaba pode vir da sua família e da sua casa. Olha o que o texto diz. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha uma mulher estéril. Mas o anjo do Senhor apareceu para ela e disse: você não tem filhos, é estéril, mas engravidará e dará à luz a uma criança. Você já parou para pensar que o novo tempo do Brasil pode vir da sua família? Você já parou para pensar que todo esse ciclo de sofrimento que existe na sua casa pode ser interrompido a partir de um filho, uma filha sua? Já parou para pensar que você pode ser a pessoa que vai interromper o ciclo dos divórcios na sua geração? Que você pode ser a pessoa que vai interromper o ciclo do alcoolismo? Que você pode ser aquele que vai interromper o ciclo de uma família que não estuda e que não cresce? Você já parou para pensar que a sua geração, você ou os seus filhos podem ser resposta de oração? Porque aqui o povo estava sofrendo há 40 anos. 40 anos debaixo do jugo dos filisteus, e aqui Deus vai levantar então uma família e uma pessoa para mudar o rumo da história. Com isso Deus faz questão de nos lembrar que as coisas boas que acontecem conosco não são pelo nosso próprio mérito, mas tem a ver com o que Ele quer fazer. Portanto, a única coisa que nós precisamos fazer é orar, dizendo: Deus, eu estou cansado de ver tanto divórcio dentro de uma mesma família. Eu estou cansado de ver tanto alcoolismo na mesma família.
Eu cansei de ver quantos usuários de drogas, eu cansei de ver quantas pessoas desempregadas, sabe? Deus, eu quero que o Senhor me use, eu use a vida do meu filho para ressignificar essa história. Você pode ser alguém que Deus gerou como resposta de oração. Mais cedo eu estava contando que o meu avô é um homem apaixonado pela igreja local. Meu avô é um homem amigo de pastor. Aquele homem que é alívio, que é refrigério, que está na igreja para servir. E um dia meu avô orou dizendo assim: olha, eu não fui pastor, mas eu amo tanto a igreja, eu amo tanto o ministério, que eu gostaria que da minha família nascesse um pastor. Que o Senhor levantasse alguém na minha família. Então anos e anos e anos depois, nasce o Juan, e o Juan vem como resposta da oração do meu avô. Hoje não tem só o Juan, mas tem o Renan. Não tem só o Renan, mas tem o Pedro. Não tem só o Pedro, mas Deus tem levantado outros. Mas um dia Deus orou: Deus, ressignifica a nossa família, ressignifica a história da nossa família. E Deus tem levantado pessoas para um novo tempo e um novo ciclo. Quais são as orações que você tem feito? Porque nós erguemos tanto a nossa voz para reclamar do Brasil, é verdade ou não é? Nós erguemos tanto a nossa voz para reclamar dos políticos. Nós erguemos tanto a nossa voz para murmurar da cidade, mas qual foi a última vez que você falou assim: Deus, se o Senhor quiser levantar o próximo presidente dessa nação, da minha casa, que o Senhor levante, e que o Senhor prepare-o para que ele viva uma vida íntegra, reta, piedosa, e que ele seja exemplo de tudo aquilo que a gente professa. Qual foi a última vez que você orou dizendo: Deus, se o Senhor quiser mudar a história de Piracicaba, a minha família está à sua disposição. Se o Senhor quiser mudar o rumo dessa igreja, Pai, que o Senhor quiser de fato resolver esses problemas, a minha casa estão à sua disposição. Terceira coisa que eu aprendo aqui nesse texto, é que a consagração da sua geração depende das decisões que você toma hoje. Eu queria pedir só para aumentar um pouquinho o meu retorno. A consagração da sua geração depende das decisões que você toma hoje. Olha o que Deus diz no capítulo 13, no verso 4, todavia toma cuidado, não toma vinho nem bebida fermentada e não coma nada impuro. Deixa eu te perguntar, você acha que Deus está falando isso com Sansão? Deus está falando isso com quem? Com os pais de Sansão. Eu fico pensando se a mãe de Sansão não entrou em crise, porque ela poderia ter dito assim: mas se o meu filho vai ser consagrado, o que eu tenho a ver com isso? Se é o meu filho que vai ter o voto, por que eu tenho que me abster dessas coisas? A consagração da sua geração depende das decisões que você toma hoje. A consagração da sua próxima geração depende do estilo de vida que você tem hoje. Deus pede que a mãe do menino viva de forma coerente com o chamado da criança. Deus pede que os pais desse menino que vai ter uma vida consagrada, viva de modo coerente com a consagração. Sabe por quê? Porque o maior ensino é o exemplo. Não tem como você falar para o seu filho ler a Bíblia se você não lê. Não tem como você falar: filho, ame a igreja, se você não ama. E a gente vive hoje no mundo evangélico uma esquizofrenia espiritual muito grande, porque você está dizendo: filho, você tem que ir na igreja, mas você sai da igreja no final de um domingo, entra dentro do carro, na presença dos seus filhos, falando mal do seu pastor, falando mal da sua liderança, criticando o culto. O seu filho olha para você e diz assim: o meu pai é muito incoerente. Como que eu posso ouvir uma pessoa incoerente? Como que eu vou seguir uma pessoa incoerente que diz: ame a igreja local, mas ele é uma das pessoas que eu mais escuto falar mal da igreja local? Como que eu vou ouvir a minha mãe, que diz que eu devo amar as pessoas e servir as pessoas, e vive fazendo fofoca das pessoas? O maior ensino é o exemplo. Por isso aqui o texto está dizendo: olha, é o seu filho que vai ser consagrado, mas comece a viver de modo consagrado, porque ele vai aprender não com o que você fala, mas com o que você faz. A sua fala pode inspirar, mas o seu exemplo vai arrastar. O interessante é que essa mãe não questiona Deus. Mas eu vou ter que abrir mão de tudo isso daqui? Não, ela não questiona Deus, pelo contrário, ela obedece. Ela entende que a consagração ela é geracional.
Ela entende que se ela quer que o seu filho cresça nos caminhos do Senhor, de modo íntimo, ela precisa já praticar isso na vida dela. Querido, o que Deus quer fazer na vida dos seus filhos depende da maneira como você vive hoje. Mas quanto que de verdade você quer que o seu filho viva de modo justo, santo e piedoso? Quanto que de verdade você quer que a próxima geração seja uma geração temente ao Senhor? Será que você está disposto a abrir mão de algumas coisas que não são pecados, mas que Deus não tem para você? Será que você está disposto a abrir mão de algumas coisas que talvez nem pecados são, mas que para não ser mau exemplo para a próxima geração você vai se abster? Muitas pessoas estão dizendo assim: eu estou disposto a morrer por Jesus, mas a grande questão é viver para Ele, você está? Muitas pessoas estão dizendo: eu estou disposto a morrer pelos meus filhos, mas e viver de forma que você se torne um exemplo para eles, você está? Quarto princípio que eu aprendo aqui, é que nós precisamos ensinar. Não é só a decisão que eu tomo de viver de modo consagrado, mas ensinar a próxima geração a viver de modo consagrado. O texto continua dizendo: e não se passará navalha na cabeça dele, porque ele será consagrado a Deus e iniciará a libertação de Israel. Em primeiro lugar, todo tempo de crise é precedido por um tempo de rebelião. Em segundo lugar, você pode ser uma resposta de oração. Em terceiro lugar, a consagração da sua geração depende da maneira como você vive hoje. E em quarto lugar, mais do que tomar uma boa decisão, você precisa ensinar a próxima geração a viver de modo santo, justo e piedoso. Querido, a graça de Deus não faz no seu lugar, a graça de Deus é didática, ela te ensina a viver. Mas a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, como? Ensinando-os a viver de modo santo, justo e piedoso. A palavra aqui, consagrado, significa separado. Mas a responsabilidade de ensinar para Sansão a viver de modo separado era dos seus pais. Deus não está falando com Sansão, Deus está falando o tempo todo com os seus pais. Por isso, Sansão, olha que interessante isso, porque Deus fala assim: olha, ele será consagrado. O texto diz que ele vai iniciar a libertação do povo de Israel, mas o texto não diz como. E aí os pais de Sansão escolhem esse nome, e o pai de Sansão, a mãe de Sansão dá esse nome para eles. Agora, sabe o que significa Sansão? Sansão significa homem de força descomunal. Os seus pais, ao entenderem o propósito de Deus para a vida do seu filho, nomeia o seu filho de acordo com o seu propósito. Interessante, porque a Bíblia diz que filhos são como flechas cheias dentro de uma aljava, e que o pai tem que lançar essas flechas na direção certa. Como que você vai lançar o seu filho na direção certa, se você não conhece a direção que Deus tem para a vida dele? Pastor, como é que eu faço então? Coloca seu joelho no chão e começa a orar a Deus, perguntando para Ele: Deus, qual é o caminho que o Senhor tem para a vida do meu filho? Porque eu não posso dar um nome para ele aleatório, não pode ser o nome que eu gosto, tem que ser um nome que tem a ver com aquilo que o Senhor quer fazer, porque o nome vai muitas vezes direcionar o filho dentro daquilo que ele vai fazer. Sansão não poderia tocar em cadáveres, Sansão não poderia beber bebida alcoólica, e Sansão não poderia cortar o seu cabelo. Grave essas três coisas para que você possa entender o que vai acontecer na vida de Sansão. Mas quem ensinou isso para ele foi os seus pais. A Bíblia diz assim: ensina a criança no caminho que se deve andar. E ensinar no caminho é diferente de ensinar o caminho. Ensinar no caminho é caminhar com o seu filho no mesmo caminho, sabe? Às vezes você precisa parar de ler a Bíblia no celular, em casa, e você vai ter que começar a ler a Bíblia mais na Bíblia mesmo, sabe por quê? Porque com o celular ele não sabe que você está lendo a Bíblia. Às vezes você até está, mas ele não sabe que você está lendo a Bíblia. Às vezes vai ter que pegar a Bíblia e ler a Bíblia mesmo, para que ele te veja lendo a Bíblia. Às vezes você vai ter que colocar o seu joelho no chão e orar, para que ele te veja orando. Às vezes você vai ter que abrir as contas da casa e falar: a gente está com dificuldade, mas olha como que o papai vai fazer. Nós vamos honrar a Deus em primeiro lugar, ser fiel a Ele, vamos organizar a casa, e a gente vai superar para que eles possam aprender. Somos nós que vamos ensinar para os nossos filhos a viver de modo consagrado ao Senhor.
O quinto aprendizado aqui nesse texto é que o segredo da força de Sansão era a sua consagração. Vários textos em Juízes 14, 6, 19, 15 e 14, vai dizer assim: o Espírito de Deus se apossou de Sansão, e ele sem nada nas mãos, rasgou um leão, como se fosse um cabrito. O Espírito de Deus se apossou de Sansão, ele desceu e matou 30 homens. O Espírito de Deus se apossou de Sansão, ele pegou uma queixada, e com essa queixada, ele matou 1000 homens. O segredo da força de Sansão era a sua consagração. E por que eu estou dizendo isso para você? Porque em vários quadrinhos, em vários filmes, em vários desenhos, como que Sansão é descrito? Como um homem muito forte, um homem musculoso, verdade ou não é? Só que pensa comigo, se você sai ali agora na rua, e tem um homem muito forte, muito musculoso, levantando um carro, você vai olhar para ele e falar assim: de onde vem tanta força? Não, porque é normal um homem forte levantar um carro. Agora, e se você olhar um homem bem magrinho, bem fraquinho, levantando o mesmo carro, você vai olhar para ele e vai falar assim: de onde vem tanta força? Por que as pessoas olhavam para Sansão e o tempo todo falavam assim: de onde vem essa força? De onde vem essa força? Tudo indica que Sansão não tinha um físico tão exuberante assim. Tudo indica que Sansão tinha um físico normal. E por isso o espanto das pessoas, sabe por quê? Porque o segredo da força de Sansão não era o seu músculo. O segredo da força de Sansão era a sua consagração. Querido, o ministério faz com que a gente tenha uma força que não é nossa. Tem 6 anos que eu não adoeço. Engraçado, tem 6 anos que eu assumi a PIB-BH. Tem 6 anos que eu não adoeço. Isso não vem de mim. O ministério nos dá habilidades que não são nossas. O ministério, a vida com Deus, a vida de consagração nos dá insights que não são nossos, ideias que não são nossas. O segredo da força de Sansão era a sua vida de consagração ao Senhor. Interessante porque quanto mais consagrado você é, mais o diabo vai tentar descobrir o segredo da sua força. E o tempo todo o inimigo ficou investindo nos relacionamentos próximos a Sansão, para que essas pessoas descobrissem a fraqueza dela. Quanto mais consagrado você é, mais o inimigo vai investir em pessoas para tentar derrubar você. E essas pessoas ficavam ali tentando descobrir a força dele, e Sansão começa a brincar com isso, dizendo: são 7 cordas novas, são 7 tranças, e ele começa a brincar com tudo isso. Só que aqui está rolando uma batalha muito forte, e Sansão não consegue perceber o nível dessa batalha espiritual. Agora presta atenção nisso daqui, porque o Espírito Santo, quando vem, a Bíblia diz que ele vem como um vento impetuoso. Mas a Bíblia também diz assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, porque quando ele se ausenta, não é de maneira impetuosa, é de maneira silenciosa. Olha o que texto de Juízes 14, 8, algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão, e nele havia um enxame de abelhas. Se você observar, e eu já falei isso aqui à tarde, um homem e uma mulher de Deus, eles não caem, eles vão caindo. Um homem e uma mulher de Deus não tombam, eles vão tombando. Como que Sansão tombou? Como que Sansão caiu? O texto diz que primeiro, ele se apartou do caminho. Qual é o caminho que você tem se apartado? Sansão, ele desviou do caminho. E repare num detalhe: Satanás não tira você 100% do seu caminho. Ele desvia você 3% da rota. Porque 3% no início é imperceptível, mas a longo prazo te coloca muito longe de Deus. A segunda coisa que o texto nos mostra é que Sansão foi atraído pelo mel que estava dentro do leão morto. Sansão foi atraído por aquilo que era doce ao paladar, mas amargo à vida espiritual. Quais são as coisas doces que têm atraído você, mas que colocam a sua vida espiritual em risco? Quais são as coisas que parecem bonitas? Quais são as coisas que são agradáveis, mas que têm colocado você em risco? Interessante porque Sansão pega o mel, dá aos seus pais, mas ele não conta para os seus pais de onde ele tirou o mel.
Isso mostra que Sansão está mais preocupado com o que o pai e a mãe iam pensar dele do que o que Deus ia pensar a respeito dele. Agora, não se preocupe com o que as pessoas vão pensar de você quando Deus já sabe o que você fez. Não se preocupe com o que a igreja vai pensar de você quando Deus já sabe o que você fez. O texto me mostra aqui que Sansão foi vencido por um leão, sim ou não? Mas por um leão que já estava morto. Por um leão que o próprio Sansão já tinha derrotado. Querido, cuidado para você não cair em áreas que você já venceu. Sansão não foi derrotado por um leão novo, mas por um leão que ele mesmo já tinha derrotado. Cuidado para você não voltar em áreas que você já venceu. Cuidado para você não ser derrotado por vícios que você já venceu. Hábitos que você já mudou. Amizades que você já rompeu. Relacionamentos que você já se distanciou. Problemas que você já resolveu. Cuidado, porque às vezes você já venceu tudo isso. Mas quando você se aparta do caminho, você se depara de novo com aquilo que é doce ao paladar, mas amargo à sua vida espiritual. Há algo de muito interessante na vida de Sansão, porque quando Sansão quebra o primeiro elo da aliança, o Espírito Santo continuou agindo através da vida dele. E aí ele pensou assim: se Deus continua fazendo, se Deus continua me usando, eu vou continuar. Sansão confunde Deus usar uma pessoa com Deus se agradar de uma pessoa. Se eu perguntar para você nessa noite, você está feliz com Jesus? O que você diria? Sim ou não? E Jesus está feliz com você? Não é porque Ele está te usando que Ele está feliz com você. Você nunca pode confundir ser usado com estar agradando a Deus. Logo em seguida, Sansão, depois de tocar num cadáver, ele marca o seu casamento, ele dá um banquete e ele vai quebrar o seu segundo voto, o seu segundo elo. E ele pensa assim: eu quebrei o segundo voto, mas Deus continua me usando, eu vou continuar. Se nada mudou, então eu vou continuar. Agora, deixa eu te perguntar, na sua opinião, demorou mais tempo para Sansão quebrar o primeiro ou o segundo voto? Demorou mais tempo para ele quebrar o primeiro voto ou o segundo voto? Demorou muito tempo para ele quebrar o primeiro voto. Mas o segundo foi quase que imediato. É por isso que o inimigo fica assim: é só uma vez. É só uma conversa. É só uma foto. É só um acesso. Vai ser só dessa vez. Porque depois que você se entregar a primeira vez, as outras vão acontecer de maneira muito mais rápida. Dos 3 votos que Sansão tinha, 2 votos eram internos: tocar num cadáver e tomar bebida fermentada, e 1 voto era externo: raspar a cabeça. Se você encontrasse Sansão depois que ele tocasse no morto, você perceberia que ele quebrou o voto? Não. Os pais encontraram e não perceberam. Se você encontrasse Sansão depois que ele colocasse 1 gota de álcool na boca, você perceberia que ele quebrou o segundo voto? Não. Mas e se você encontrasse Sansão com a cabeça raspada, você perceberia? Quando alguém chega a mudar por fora, é porque ele já se perdeu completamente por dentro. Quando a gente começa a quebrar votos externos, é porque nós já quebramos todos os votos internos. Quando alguém se perde publicamente, é porque ele já está perdido internamente há muito tempo. Mas se você observar, o maior inimigo de Sansão era a sua distração. O leão morto era só um leão morto. A festa de casamento era só uma festa. Dalila não era a sua inimiga. O leão morto era uma distração. A festa de casamento se tornou uma distração. Dalila era uma distração. O cara que tinha o poder de destruir exércitos inteiros foi destruído por causa das distrações. Por quê? Porque Sansão desenvolveu muito as suas habilidades, mas não desenvolveu na mesma proporção o seu caráter. Ele não tinha um coração que desse suporte às suas potencialidades. Ele focou muito na performance, esqueceu da integridade. Focou muito no que era público, esqueceu do secreto.
É por isso que a Bíblia diz sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a tua vida. Coloca cercas no teu coração, blinda a tua mente, evite lugares, situações e pessoas, porque do seu coração procede a sua vida. O texto continua, capítulo 16, verso 23. Então os líderes dos filisteus reuniram-se para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom e festejar comemorando: o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão em nossas mãos. Quando o povo viu, louvou o seu Deus: o nosso Deus nos entregou o nosso inimigo. Com o coração cheio de alegria eles gritaram: traga-nos Sansão para nos divertir. E mandaram trazer Sansão da prisão e ele os divertia. Sansão, que foi alguém que Deus levantou para ser um juiz, um homem com a maior autoridade dentro de Israel, se transformou num palhaço. Agora o inimigo se reúne para dar risada da sua cara. Deixa eu te dizer algo. O motivo da sua humilhação hoje são os votos que você quebrou no passado. O motivo do seu sofrimento hoje são os votos que você quebrou no seu passado. O texto diz que a casa estava cheia, tinha muita gente ali, toda a elite da cidade estava reunida naquele lugar. E o texto também diz que aquele que havia sido escolhido para ser o libertador de Israel, o ungido do Senhor, o pastor da cidade, ele estava ali entretendo o povo e todos riam da sua cara. Essa era a cena. Isso nos mostra, queridos, que quando nós temos vida com Deus, nós somos usados por Deus e vivemos uma vida extraordinária. Mas quando nós não temos vida com Deus, tudo que nós produzimos é apenas entretenimento. Quando nós não temos vida com Deus, nós somos como uma mulher que engravida emocionalmente. O seio cresce, a barriga cresce, até produz leite, só não tem o quê? Só não tem vida. Temos cara de crente, jeito de crente, falamos como crente, mas não produzimos fruto. Sansão viveu a vida toda como se Deus não existisse, e agora ele experimenta uma vida sem Deus, e sem Deus ele descobre que não tem vida de verdade. Sansão começou como libertador, mas terminou cego, escravo e como animador de uma plateia. Nós não podemos perder o foco. Nós não podemos nos esquecer de quem nós somos em Deus. Nós não podemos nos esquecer do porquê estamos aqui. Nós não podemos nos esquecer do que Deus está fazendo. E nós não podemos nos esquecer que as decisões que nós tomamos no presente têm poder no nosso futuro. Em sexto lugar, então, não desperdice a sua vida. O sexto aprendizado aqui é: não desperdice a única vida que Deus te deu. Querido, não tem ensaio. A gente ensaia para cantar e tocar. A gente pode ensaiar um teatro, uma peça, mas não tem ensaio na vida. A vida é uma só. Não tem como voltar atrás e fazer de novo. Sansão orou ao Senhor, capítulo 16, verso 28. Ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Eu te suplico, dá-me força só mais uma vez e faz-me com que eu vinga os filisteus por causa dos meus olhos. Então Sansão forçou as duas colunas centrais sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita em uma e a esquerda na outra. Disse: que eu morra com os filisteus. Então ele empurrou com toda a força e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo. Assim Sansão na morte matou mais do que em sua vida. Querido, presta atenção nos dados que eu vou trazer para vocês aqui agora. Gideão foi um juiz de Israel como Sansão. Gideão foi juiz por 40 anos, grava isso, e ele matou 130 mil inimigos do povo de Deus. Jefté foi juiz por 6 anos, e Jefté matou 46 mil inimigos em 6 anos. Sansão foi juiz por 20 anos, e ele matou no máximo 4 mil pessoas, 1.000 em vida e 3.000 na sua morte. Sansão foi de todos o que menos foi usado por Deus. Sansão foi de todos o que menos teve um impacto no reino de Deus. E sabe por quê? Porque ele desperdiçou o seu tempo. Porque ele usou o que Deus deu para ele mesmo. Ele usava a força não para libertar Israel, mas para se aparecer.
Ele usava a força para tirar proveito. E quantas vezes eu e você não estamos desperdiçando as nossas vidas, o melhor tempo da nossa vida, usando a nossa inteligência, criatividade, dons e habilidades para tirar proveito, para nos enriquecermos, para conquistarmos as coisas e chegarmos ao final da vida com a sensação de Sansão: eu fui o que menos fui usado dentre os meus irmãos. Eu fui o que menos tive impacto dentro dos meus irmãos. Por quê? Porque enquanto Gideão deu tudo o que ele tinha no tempo em que ele foi juiz, 130 mil inimigos. Enquanto Jefté deu tudo o que ele tinha em 6 anos de ministério, 46 mil inimigos. Eu passei 20 anos da minha vida curtindo a vida, celebrando a vida, desfrutando da vida. Sansão desperdiçou a sua vida. E é por isso que ele chega ao finalzinho dizendo: Deus, me dá só mais uma chance, me dá só mais uma oportunidade. E o texto termina dizendo: Sansão matou mais na morte do que na vida. E eu pensava que isso era um elogio de Deus para Sansão, mas talvez seja uma exortação. Talvez seja uma exortação não mais para Sansão, mas para a igreja dele, para mim e para você, porque Sansão poderia ter feito muito mais. Sansão poderia ter impactado muito mais. O povo de Israel sofreu porque tinha um líder que só pensava nele. Pessoas pagaram um preço muito alto por causa de alguém que se beneficiou das habilidades que Deus deu. Por isso o sétimo aprendizado é: você que está desperdiçando a sua vida, você hoje pode recomeçar. Deus está dando para você hoje a oportunidade de recomeçar. E eu fico me perguntando aqui, enquanto prego essa mensagem: quem são aqueles que de fato querem recomeçar? Em Números capítulo 6 havia uma regra. Eu não sei se você conhece essa regra ou não, mas se um nazireu quebrasse o seu voto, tinha uma forma dele renovar o seu voto com Deus. Presta atenção nisso aqui, querido, porque depois de Jesus Cristo, por causa da obra dele, por causa do Espírito Santo em nós, todos nós somos consagrados a Deus, amém? Todos nós somos para o louvor da sua glória. Todos nós, Deus nos deu a possibilidade de sermos chamados seus filhos. Todos nós temos o Espírito Santo dentro de nós, mas a Bíblia diz que nós também podemos ser cheios do Espírito. O texto diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Mas havia uma regra: se o nazireu quebrasse um voto, ele podia fazer uma coisa, e essa coisa que ele faria, renovaria o seu voto. Você sabe que coisa era essa? Raspar a cabeça. Quando Sansão tocou no leão morto, ele só precisava fazer uma coisa: ele precisava raspar a cabeça. E o fato de raspar a cabeça era começar de novo. Mas se ele raspasse a cabeça, o que aconteceria? Todos saberiam que ele pecou. Por isso ele preferiu fingir que nada aconteceu do que assumir as consequências do seu erro. Quando Sansão bebeu lá o vinho, a bebida fermentada, era só ter raspado a cabeça e Deus teria zerado, ele teria recomeçado. Mas todos veriam a sua queda. Ele preferiu fingir que não tinha nada acontecido do que se arrepender do seu pecado. Até quando você vai fingir que nada aconteceu? Até quando você vai fingir que Deus não viu? Até quando você vai fingir que está tudo bem? Não está tudo bem. Você foi levantado por Deus para fazer a diferença nessa nação. Você foi levantado por Deus para ser exemplo. A Bíblia diz lá no Salmo 1, olha: dão fruto no tempo certo, tudo quanto faz, prospera. Esses são aqueles que estão na beira, esses são aqueles que meditam na palavra do Senhor. Eles dão fruto e tudo quanto faz, prospera. Às vezes está tudo dando errado para você, tudo está truncado. Onde você põe a mão, ao invés de dar certo, dá errado. É Deus tentando te parar. É Deus tentando te lembrar do que você fez lá atrás. Sabe por quê? Porque se tudo está dando certo, a gente faz como Sansão.
Se Ele continua me usando, eu vou fingir que nada está acontecendo, eu vou continuar errando. Deus está tentando te parar, enquanto há tempo. Ele está tentando te mostrar, você precisa consertar a sua vida. Querido, a vergonha do recomeço nunca vai ser maior do que a dor da derrota. A vergonha do recomeço é menor do que a dor da derrota. Esses dias nós perdemos um amigo pastor, que caiu no ministério. Mas ao invés de raspar a cabeça, ele preferiu pegar um galão de gasolina, colocar no banco de trás do carro, dirigir o seu carro. Enquanto dirigia, ele derramava gasolina dentro do carro. Ele riscou um fósforo, pôs fogo no carro e jogou o carro numa ribanceira. Para ele, a vergonha de recomeçar era muito maior. Ele preferiu terminar com a sua vida, mas sabe o que aconteceu? A dor que ele deixou para a família dele era muito maior. A dor no coração da sua esposa é impagável. A dor no coração dos seus filhos ninguém pode suprir. A dor no coração daquela igreja. E sabe o que é mais interessante? No seu velório, todo mundo dizia assim: era só ele ter se arrependido. Era só ter se arrependido. Mas sabe o que o inimigo faz com a gente? Ele engana a gente. Porque ele te faz pensar que arrependimento é uma coisa muito ruim. E que o arrependimento vai trazer tristeza no seu coração. Mas quando eu olho para a Bíblia, pastor Clóvis, eu não consigo ver alguém que se arrependeu e ficou triste. Eu não consigo ver alguém que se arrependeu e foi punido. Quando eu lembro de Jesus naquela cruz, eu também lembro dos ladrões. E um falou para ele assim: lembra-te de mim. E aí Jesus olha para ele e fala assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quando eu penso em arrependimento, eu lembro do filho pródigo, que pegou tudo que o pai tinha e destruiu, mas que voltou para casa, e o pai o recebeu com uma festa. E o inimigo está aí dizendo para você: não se arrepende não, é pior, porque ele sabe que se você se arrepender, a Bíblia diz o quê? Ele é fiel e ele é justo para te perdoar. Porque se você se arrepender, a Bíblia diz o quê? Ele escolhe lançar os seus pecados no mar do esquecimento. Não é que ele tenha memória fraca, ele escolhe não se lembrar. E você fica aí lembrando todo dia. E você fica aí dando autoridade para o inimigo te acusar todo dia. E você fica aí carregando um peso de culpa que não é necessário, se ele falou que lançaria no mar do esquecimento. Mas porque você não se arrepende, tem brecha aberta e o inimigo fica te acusando na brecha. Quando a gente se arrepende, o inimigo até tenta acusar a gente, mas sabe o que você faz? Recentemente eu mudei de casa. Eu morava na Avenida Desembargador Paulo Mota e agora eu moro na Avenida Sana Madureira. E se o Leandro falar para mim assim: pastor, eu vou te visitar em Belo Horizonte, lá na Desembargador Paulo Mota, sabe o que eu vou falar para ele? Você pode até ir, mas eu não moro mais lá. Quando a gente se arrepende e o inimigo acusa a gente, você pode até falar para ele: olha, eu até fiz isso aí, você tem razão, mas eu não moro mais nesse pecado, eu me mudei de lá, eu não sou mais assim. Você tem razão, você falou algo que eu fiz, mas eu não sou mais aquela pessoa, eu me arrependi. Deus me deu uma nova chance. Até quando você vai fingir que nada aconteceu? É melhor se arrepender, receber o perdão de Deus, receber a cura na sua família e continuar. E eu vim aqui para te dizer nessa noite: não precisa ter medo de raspar a cabeça, o cabelo cresce de novo. Não é literal. O que eu quero te dizer é: não precisa ter medo de se arrepender, as pessoas estão aqui para te perdoar. Deus está aqui para te perdoar, Ele está aqui para te dar uma nova chance. Começar bem é muito bom, mas terminar bem é infinitamente melhor. E Deus nessa noite quer te dar a chance de poder recomeçar, para que você possa terminar 2024 muito melhor do que você começou esse ano. Talvez você até começou bem, mas que tal terminar melhor ainda? Que tal fazer com que o seu casamento só melhore? Queridos, o casamento da gente pode melhorar a cada ano.
É uma realidade, não é uma utopia, porque é um projeto de Deus, há uma promessa de Deus. Deus tem planos de paz para você, planos de fazê-los prosperar. Deus tem promessas para a sua vida. Mas todavia, entretanto, o seu pecado faz separação entre você e Deus. E Deus te trouxe aqui nessa noite com um único objetivo: para que você nunca mais desperdice a sua vida. Para que nessa noite você tome a decisão de recomeçar e que você saia daqui para viver um novo tempo do Senhor. Agora feche os seus olhos. Você sabe o que você fez. Eu não sei. Talvez nem o seu cônjuge saiba. Talvez o seu líder espiritual também não saiba, mas você sabe. E Deus viu. Talvez você nunca confessou esse pecado para Deus. Talvez você nunca pediu perdão para Ele. E por causa disso há muitas brechas na sua vida para Ele destruir você. A Bíblia diz que lá no Éden, Satanás era a serpente. E ela se rastejaria por toda a sua vida comendo do pó da terra. A serpente é o arquétipo de Satanás. O pó da terra é o arquétipo das obras da carne. Do pó nós fomos formados e do pó nós voltaremos. O inimigo se alimenta desses pecados que você não tratou. São brechas para ele continuar destruindo o seu casamento, a sua vida, sua juventude, o seu namoro, o seu futuro. Mas hoje ele está dando para você a oportunidade de confessar os seus pecados. Pede ao Espírito Santo para te lembrar dos pecados que você não se lembra. Pede ao Espírito Santo para trazer à tona os pecados ocultos. Pede ao Espírito Santo que produza o verdadeiro e genuíno arrependimento no seu coração. Deus não está com o dedo apontado para você. Ele está com os braços abertos para te receber nessa noite. A história do filho pródigo está escrita na Bíblia para nos mostrar que não importa o que você fez, apenas volta para casa. Apenas volta para casa, apenas volta para casa. Eu quero te ajudar na sua luta. Nessa noite eu quero guerrear a sua luta. Eu quero guerrear por você no mundo espiritual. Eu quero batalhar junto com você. E eu queria convidar você que nessa noite está raspando a sua cabeça a sair do seu lugar e vir aqui na frente, porque para raspar a cabeça você tem que ter coragem para mostrar. E se o Espírito Santo está movendo você, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Para você que está com vergonha, eu vou ser o primeiro a raspar a minha cabeça, me colocando diante do Senhor, pedindo para Ele perdão pelos meus pecados, porque eu estou muito aquém da vida que Ele tem para mim, muito aquém da integridade, da piedade, do zelo. E se você está comigo nessa, sai do seu lugar, não tem vergonha. Não há peso no arrependimento, não há peso, não há punição para quem se arrepende, há perdão. Deus quer que você viva uma vida diferente dessa que você tem vivido, mas as brechas precisam ser fechadas. Passado resolvido, futuro decidido. Passado resolvido, futuro decidido. Davi, quando estava vivendo uma vida de santidade, ele encontrou Golias. Seu subconsciente recorre ao passado, encontra uma vitória contra um urso e um leão. Ele é encorajado a avançar. Mas depois que Davi caiu no pecado e não tratou, os seus filhos começam a fazer atrocidades, mas Davi olha para o seu passado, ele encontra uma derrota e ele não mais consegue avançar, ele fica paralisado. Enquanto a gente não resolve o passado, a vida da gente fica paralisada. Tudo desmorona, mas isso é o amor de Deus.
Se tem mais alguém aqui nessa noite que deseja raspar a cabeça, sai do seu lugar. Essa é a chance que Deus está dando para você. Não precisa ter vergonha, nós estamos juntos nessa. Deus, eu quero colocar a vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui na frente diante do Senhor, inclusive a minha própria vida, Pai. Porque quantas e quantas vezes eu tenho sido derrotado pelos leões que eu já matei. Quantas e quantas vezes eu tenho negociado a minha integridade por aquilo que é doce ao paladar, mas é amargo à minha vida espiritual. Quantas vezes eu chego a pensar que porque o Senhor está me usando, o Senhor se agrada de mim, e eu vou continuando, Pai. Então eu me coloco aqui também junto com os meus irmãos, eu me prostro aqui também junto deles, e juntos nós oramos nessa noite uns pelos outros. Nós confessamos a Ti o nosso pecado nessa noite, Pai. E você que está aqui na frente, em espírito de oração, coloque o seu pecado diante do Senhor. Fala para Ele o que foi que você fez. Pede perdão para Ele com a sua boca, com a sua palavra, com o seu coração. Espírito Santo vai produzindo em nós nessa noite o verdadeiro e genuíno arrependimento. Espírito Santo, só o Senhor pode nos convencer do mal. Nós não queremos um arrependimento falso produzido por nós mesmos. Nós queremos desfrutar nessa noite de um arrependimento que vem do Teu Espírito Santo. Isaías naquele dia ele gritou: ai de mim que sou homem de impuros lábios, e o Senhor tocou naquilo que ele reconheceu. Se ele tivesse dito: ai de mim que sou homem de olhos impuros, de lábios impuros, de ouvidos impuros, de coração impuro, o Senhor tinha tocado em cada uma dessas áreas. Declara para o Senhor a sua dificuldade, eu creio que Ele vai tocar nessa área da sua vida. Faz como Isaías fez. Qual que é a sua fragilidade, qual é a sua luta, e o Senhor vai tocar. E como Ele purificou os lábios de Isaías, Ele pode purificar essa área da sua vida. A Bíblia diz assim: andeis no Espírito e de modo algum satisfareis os desejos da carne. Esse é o momento em que a gente renuncia à carne e a gente começa a andar no Espírito. Esse é o momento em que a gente deixa as obras da carne de lado e a gente começa a dizer: Espírito Santo, me perdoa, me lava com o sangue de Cristo e me purifica de todo mal. Assim como Davi orou no Salmo, nós oramos também: nos purifica, Senhor. Purifica nessa noite a nossa mente de todos os pensamentos, imaginações. Purifica o nosso coração da ira, da raiva, do ódio, dos ciúmes, da inveja, da comparação. Purifica, Deus, os nossos lábios da mentira, da fofoca, da palavra torpe, da palavra maldita. Purifica os nossos ouvidos de toda mentira, de toda fofoca. Purifica as nossas mãos de toda impureza sexual, de todo ato de violência, de toda maldade produzida por ela. Lava os nossos pés de todos os lugares que não Te agradaram, Pai. De todos os lugares que nós fomos na calada, no meio da noite, quando ninguém estava vendo. Lava o nosso corpo, os nossos órgãos genitais, de todo mau uso, uso impróprio, indevido, fora de tempo. Lava e purifica aqueles, ó Deus, que abriram mão da virgindade antes da hora. Lava, purifica, Deus, aqueles que já vão entrar no casamento cheio de imagens na cabeça, cheio de comparações no coração. Lava e purifica. Faz de novo, Deus. Essa é uma noite de recomeço, Pai. Se algum casal aqui, Deus, que está passando por um tempo de adultério, que o Senhor venha liberar o verdadeiro e genuíno perdão, e que o Senhor venha restaurar essa relação com Teu Espírito Santo, restaurando a integridade deste homem e a integridade dessa mulher. Sobretudo, Pai, restaura a lealdade deles ao Senhor. Aumenta a confiança entre os dois, porque hoje é uma noite de recomeços. É um tempo de zerar o passado diante do Senhor, espiritualmente falando, Pai.
É o tempo de colocar isso diante do Senhor, porque o Senhor perdoa e lança no mar do esquecimento. Não haverá mais motivo para acusação, não haverá mais motivos para culpa, não haverá mais motivos para peso, porque essa é uma noite de recomeçar. Espiritualmente nós estamos aqui na frente raspando as nossas cabeças, Pai. E assim como Sansão pediu, nós pedimos ao Senhor, dá para a gente mais uma chance. Dá para a gente mais uma chance de ser leal ao Senhor. Dá para a gente mais uma chance de ser leal no casamento. Dá para a gente mais uma chance de ser leal ao nosso futuro casamento. Dá para a gente mais uma chance de ser leal às pessoas que nós amamos. Dá para a gente mais uma chance para poder recomeçar do zero e agora fazer o que é certo. Obrigado, Deus, pelo Teu perdão, porque Ele é genuíno e Ele é verdadeiro. Obrigado porque o Teu perdão não é uma coisa que acontece só aqui, mas é uma coisa que está acontecendo no mundo espiritual. Muito obrigado porque aquilo que o Teu Espírito Santo está fazendo na vida da gente vai se materializar nos próximos dias, ó Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor está dando para a gente a chance de viver uma vida nova, e nós não queremos Te desapontar. Por isso eu peço ao Senhor, derrama sobre nós nessa noite um pouco mais de caráter. Derrama sobre nós nessa noite um pouco mais do conhecimento da Sua vontade. Tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e que o bem daqueles que amam a Deus é se tornarem a imagem de Jesus. Por isso nós pedimos ao Senhor mais de Jesus em nós, Pai. Nos dê a mesma frônesis que houve em Cristo Jesus, o mesmo modo de pensar, o mesmo modo de sentir, o mesmo modo de agir. Nos dê o caráter de Cristo. Que o Senhor aumente, Pai, a nossa régua nessa noite. É possível, Deus, sim, amar mais ao Senhor, amar mais a Sua palavra, amar mais a Sua igreja. É possível, sim, nós queremos mais da Tua presença. Mais santidade, mais integridade, mais caráter aprovado, mais irrepreensibilidade, Pai. Até hoje nós focamos naquilo que é superficial. Até hoje nós focamos naquilo que é aparente. Até hoje nós focamos na performance. Mas nós queremos pedir ao Senhor que nos ajude a crescermos em intimidade, em comunhão com o Senhor. Porque a Tua palavra diz, andeis no Espírito e de modo algum satisfareis os desejos da carne. Então, Pai, nos satisfaça no Teu Espírito. Porque só come porcaria quem está com fome, então nos satisfaça na Tua presença. Porque quem está cheio e satisfeito não aceita qualquer coisa, então nos satisfaça na Tua palavra. Que nós possamos sair daqui nessa noite cheios do Senhor, satisfeitos. Preenche toda a carência que há no nosso coração, preenche todo o vazio que há dentro de nós, nos satisfaça na Tua presença, que estejamos plenos da Tua presença, nos encha mais uma vez. Nos encha mais uma vez, Senhor, nos encha mais uma vez, Senhor. Nos encha mais uma vez, Senhor. Nos encha mais uma vez, um pouco mais do Senhor. Um pouco mais do Senhor. Nós queremos mais de Ti, menos de nós, mais de Ti. Mais do Senhor, Pai. Nós queremos nos humilhar diante da Tua presença. Nos enche mais. Faz de nós homens e mulheres aprovados. Mais da Tua presença, Deus.